Esse órfão gênio inventou uma máquina para se lembrar da mãe, mas essa máquina foi subtraída por um homem do mal. O filme começa com uma mulher durante a noite deixando seu bebê na porta de um orfanato. Percebemos que ela não queria fazer isso, mas não teve outra escolha. Felizmente, esse bebê logo foi encontrado pela diretora do orfanato. 12 anos depois, vemos Louis, o bebê que foi abandonado. Ele está terminando mais uma de suas invenções. Acontece que Louis é um gênio. Junto dele está seu amigo Gooby. O jovem comentava que gosta muito de beisebol e gostaria de ser campeão, mesmo não ligando para qual time perde ou vence. De repente, Gooby percebe que o casal que quer adotar Louis chegou. Essa invenção de Louis era seu plano para impressionar esse casal e assim fazê-los adotá-lo. A diretora então aparece e o manda ir se encontrar com esse casal. Ela e Gooby estão ansiosos e torcendo para que Louis seja adotado. Durante o encontro, Louis mostra todos os seus planos de possíveis invenções para o casal. O jovem é um gênio e apaixonado por coisas do futuro. Ele quer fazer do mundo um lugar melhor. Entretanto, o casal parece que não se interessa muito em suas invenções. O homem, por exemplo, só quer saber se ele gosta de algum esporte. Entretanto, Louis não se interessa por esportes e parte para mostrá-los sua invenção. O que ele tinha criado era um dispositivo para passar manteiga de amendoim em geleia ao mesmo tempo no pão, mas esse teste não dá muito certo e ele espirra tudo na cara do casal. O homem era alérgico a amendoim e começa a inchar no mesmo instante. Felizmente, sua esposa estava preparada com uma injeção. O casal, entretanto, não quis adotar Louis e, muito triste, ele foi pro teto do prédio chorar. A diretora veio conversar com ele. Ela diz que suas invenções são maravilhosas. Ele apenas ainda não deu sorte de encontrar alguém que quisesse o adotar. Mas Louis está ficando desesperado, pois aquele era o casal de número 124. Ele sabe que é muito difícil pessoas adotarem adolescentes e por isso está perdendo as esperanças. O jovem chora dizendo que nem mesmo sua própria mãe o quis. A diretora diz que pode não ter sido bem assim. Às vezes sua mãe simplesmente achou que ele teria uma vida melhor no orfanato. Ao ouvir essas palavras, Louis tem uma ideia. Talvez sua mãe tenha sido a única pessoa que o quis. Então talvez se ele a encontrasse hoje em dia, ela quisesse ficar com ele. A diretora diz que ele não conseguiria fazer isso pois ninguém nunca viu o rosto dela. Mas Louis, entretanto, diz que uma pessoa já viu, ele mesmo. O jovem apenas tem que se lembrar. Por causa disso, ele passa todos os seus dias e noites estudando. Ele vai até aulas de faculdade, presencia médicos fazendo operações, não deixa seu colega de quarto dormir, usa os casais que querem adotá-lo como teste e até mesmo falha algumas vezes. Porém, ele não desiste. O jovem quer construir uma máquina para se lembrar do dia que viu sua mãe. Finalmente, ele conseguiu terminar essa máquina a tempo de apresentá-la na feira de ciências da escola. O pobre coitado do Gooby, seu colega de quarto, nem ao menos conseguiu dormir essa noite, justo agora que ele tem o jogo de beisebol mais importante de sua vida. Louis, por outro lado, nem teve tempo de testar sua máquina. Ele teve que correr para a feira de ciências. Na escola, uma cientista de um grande laboratório estava esperando para ver as invenções dos alunos. Ela dizia que talvez dali pudesse sair a próxima grande invenção que ajudaria a humanidade. O primeiro estudante fez um vulcão, mas infelizmente não funcionou. De repente, Louis chegou com seu projeto. Lá, ele foi surpreendido pela presença de um jovem. Esse jovem o chamou para debaixo do cobertor que cobria o projeto. Ele estava muito preocupado que um tal homem alto usando um chapéu fosse se aproximar de Louis. O jovem gênio, entretanto, não entende nada do que ele está falando. O jovem desconhecido então se apresenta como Wilburn e diz que veio do futuro para ajudar Louis. Acontece que o tal homem alto de chapéu subtraiu uma máquina do tempo no futuro e teria voltado até esse período para fazer alguma coisa com Louis. Wilburn então sai debaixo do lençol e vê um homem alto passando. Ele corre atrás desse homem, mas na verdade era apenas um outro jovem com algumas caixas e um lençol. Sem querer, Wilburn derrubou uma caixa cheia de sapos que eram o projeto de uma outra jovem. Enquanto ele estava distraído ajudando essa jovem, vemos o tal homem alto de chapéu. E também vemos que esse chapéu sai voando da cabeça dele. Em seguida, cria pernas e entra por baixo do lençol em cima da invenção de Louis. De repente, chega a vez do jovem gênio apresentar seu trabalho. O professor está preocupado pois suas invenções tendem a não funcionar e causar explosões. Enquanto o jovem apresenta sua invenção, vemos que o chapéu robô estava lá dentro, sabotando
sabotando a máquina. Lewis então contou que as memórias do dia que ele escolhesse iriam aparecer no monitor. O jovem então colocou a máquina para mostrar suas memórias de 12 anos atrás. Porém, como foi sabotada pelo chapéu, a máquina não funciona e sua turbina sai voando. Por causa disso, o caos é instaurado na escola e todos saem correndo por causa de formigas vermelhas e do conteúdo de dentro do vulcão do outro jovem. Irritado, Lewis joga sua invenção no chão e sai correndo. Nesse momento, o chapéu conserta tudo que ele fez e o homem alto leva a invenção de Lewis embora. O jovem voltou para o orfanato e começou a rasgar todas as suas invenções. Ele não queria mais saber sobre encontrar sua mãe. De repente, Wilburn apareceu no telhado. Ele mais uma vez diz que veio do futuro para ajudar Lewis contra o homem alto de chapéu. Só que Lewis não consegue acreditar nele. Para provar que tudo é verdade, Wilburn o empurra do telhado e Lewis cai em cima de algo invisível. O jovem entra em choque e em seguida Wilburn revela que aquela era sua máquina do tempo. Os dois então vão para o futuro. Lá, Lewis fica impressionado com todas as maravilhas do mundo moderno. Até mesmo prédios são erguidos em um instante. Wilburn quer levá-lo para consertar seu experimento da feira de ciências. Porém, Lewis não quer mais saber disso. Com uma máquina do tempo, ele pode voltar e conhecer sua mãe. Assim, ele poderia impedi-la de abandoná-lo e ter uma família. Lewis então toma o controle da máquina do tempo e Wilburn tenta pegar de volta, mas por causa desse embate entre os dois, eles acabam batendo a máquina do tempo. Lewis quer levá-la para o concerto, porém Wilburn explica que não existe ninguém que saiba fazer isso, já que existem apenas duas máquinas do tempo, aquela e a outra que está com o homem alto de chapéu. Ele então diz que Lewis é muito esperto e pode consertá-la. O jovem, entretanto, diz que só vai consertar a máquina do tempo se Wilburn prometer levá-lo para encontrar sua mãe. Os dois então têm um acordo. Enquanto isso, o filme nos mostra o presente. Lá, o homem alto de chapéu levou a invenção de Lewis até uma grande empresa de invenções. Ele então foi apresentá-la para os diretores. O homem, entretanto, não sabia como ela funcionava e não conseguiu ligá-la direito. Acabou apenas passando vergonha na frente dos homens. Depois de ser jogado na rua, ele só tinha mais uma escolha: encontrar Lewis, que por sinal estava no futuro junto de Wilburn, empurrando a máquina do tempo até a garagem da casa dele. Lá dentro, eles são recebidos por um robô. Só que esse robô saiu correndo assim que olhou para Lewis. Wilburn então escondeu o cabelo de Lewis, dizendo que isso seria algo muito óbvio, e depois foi correndo para casa, mas antes mandou Lewis ficar aonde estava. Lewis, sem querer, acabou indo parar no quintal da casa. Ele tocou a campainha, mas se assustou com um mordomo diferente da casa e saiu correndo. Enquanto isso, Wilburn explicava todo o seu plano para o robô. Ele queria levar Lewis de volta para que ele pudesse inventar a sua máquina, passar na feira de ciências e assim o espaço-tempo continuum estaria a salvo. O robô então diz que seu plano tem 99,9% de dar errado. Mesmo assim, ele não vai desistir e pede as plantas da máquina do tempo para o robô. Enquanto isso, Lewis estava no quintal e encontrou um senhor de idade que estava cavando tudo à procura de sua dentadura. O jovem então explica que tem que encontrar a garagem, pois foi lá onde o Wilburn o deixou. O idoso então tenta ajudá-lo a encontrar a garagem, só que ele está mais perdido do que o próprio Lewis. Eles entram na casa e encontram diversas pessoas que são os membros da família Robinson, a família do Wilburn, que por sinal havia voltado para a garagem e não encontrou o Lewis. O idoso e o Lewis até mesmo saíram de dentro de um vaso sanitário. Mais uma vez no quintal, Lewis viu o tio Art. Ele achou que o homem era um super-herói, mas na verdade ele é um entregador de pizza. Wilburn já estava procurando por Lewis em todos os lugares também. Dentro da casa, a família fazia as coisas mais malucas que você possa imaginar. O idoso então leva Lewis para conhecer Franny, a mãe de Wilburn. Ela estava em uma sala com diversos sapos cantores. Um deles estava com a dentadura do idoso. Toda a família então se reúne para dançar e cantar com os sapos. De repente, Wilburn encontra Lewis. Ele então explica de um por um quem são os membros da família. Em seguida, vemos que no presente, o homem alto de chapéu estava chegando no orfanato procurando por Lewis, mas só encontrou o Gooby. O jovem estava muito triste e aparentemente havia entrado em um embate com alguém. Acontece que ele estava com muito sono e foi o culpado por seu time ter perdido o jogo importante de hoje. O jovem estava muito triste por causa disso.
disso. O homem alto perguntou onde Louis estava, e Gubi falou que ele deve estar no telhado, pois sempre está lá. O homem alto foi até lá e não encontrou Louis. Seu chapéu então o mandou voltar para o futuro para procurá-lo. Lá no futuro, Louis estava com Wilburn tentando consertar a máquina do tempo. Louis falava que não estava conseguindo, pois tudo aquilo era avançado demais para ele, mas o Wilburn continuava dizendo que ele tem que seguir adiante, em uma tentativa de animar seu amigo. Louis pergunta por que ele fica repetindo isso toda hora, e o Wilburn diz que esse é o lema de seu pai. O jovem então o leva para o lado de fora e mostra as indústrias Robinson. Lá está o centro de pesquisa científica mais avançado do mundo. O pai de Wilburn é o dono dessa empresa, e lá eles produzem todas as suas invenções. Ele então conta que seu pai 5 anos atrás acordou durante a noite e quis inventar uma máquina do tempo. O homem então dedicou todo o seu tempo planejando e fazendo pequenos modelos de sua máquina do tempo. Os primeiros 952 protótipos não funcionaram. Só que o pai de Wilburn não desistiu e depois de muito tentar conseguiu finalmente construir a primeira máquina do tempo. Ele então continuou trabalhando e tentando mais e mais, até que finalmente conseguiu fazer mais uma máquina do tempo. E essa máquina é que foi parar nas mãos do homem alto de chapéu. Louis ficou inspirado por essa história e voltou a tentar consertar a máquina do tempo. Uma hora ele achou que tinha conseguido e junto de Wilburn foram para dentro da máquina, mas acontece que na verdade ela ainda não estava funcionando. Louis fica extremamente irritado com isso, até que de repente a mãe de Wilburn os chama para jantar. O homem alto de chapéu já estava no quintal esperando a oportunidade para pegar Louis. Seu chapéu então o convenceu a ficar dentro da nave e lhe deu uma pequena cópia de si mesmo para que ele controlasse por controle remoto. Durante o jantar, o robô questiona Wilburn sobre o motivo de Louis ainda estar ali, afinal eles precisavam voltar para o passado e consertar a linha temporal. Wilburn, entretanto, disse que Louis estava se sentindo um pouco mal e sem autoconfiança, e ele precisava ajudá-lo com isso. Durante um jantar, a família conversa com Louis. Eles estão interessados em saber tudo sobre ele. A mãe de Wilburn não gosta que Louis esteja usando um boné durante o jantar e pede para que ele tire. Não querendo que isso aconteça, Wilburn consegue impedi-la, arremessando uma bolinha de carne contra seu tio. Ele então fala que foi sua mãe que fez isso, e para revidar, o tio pega um objeto que lança essas bolas de carne. Só que a mãe de Wilburn era extremamente habilidosa em artes marciais e consegue se defender de todas as bolas de carne, até mesmo de uma grande salsicha. Todos estão se divertindo muito, mas Louis não consegue entender muito bem por que eles são assim. De repente, o robô aparece com as torradas e uma máquina para colocar a manteiga de amendoim e geleia nelas. Só que essa máquina acaba dando um problema. Wilburn diz que Louis é um inventor e poderia consertá-la. Só que Louis diz que não conseguiria e nem quer tentar. A família de Wilburn, entretanto, insiste para que ele faça isso, pois seria de grande ajuda. Juntos, todos conseguem convencê-lo e Louis começa a consertar o aparelho. Enquanto isso, os sapos estavam reunidos no quintal. O homem alto de chapéu, utilizando a miniatura de seu chapéu, conseguiu colocá-lo na cabeça de um desses sapos e controlá-lo. Ele então mandou que esse sapo entrasse na casa e trouxesse Louis para ele. Só que o sapo não consegue fazer isso, pois existem muitas pessoas na sala e seus braços são curtos demais. Enquanto isso, Louis terminou de consertar o aparelho, mas na verdade não consertou muito bem, e acaba jogando pasta de amendoim e geleia em todo mundo. Ele fica muito triste com isso, porém todos ficaram muito felizes. Segundo eles, quando você falha, aprende muitas coisas, mas quando só obtém sucesso, você não aprende tanto assim. Se toda vez que falhar você desistir, nunca irá conseguir nada na vida. Percebendo que o sapo não foi uma boa ideia, o homem alto de chapéu tem outra ideia. Ainda durante o jantar, Louis estava muito feliz com tudo que a família disse para ele. O jovem então falou que se tivesse uma família, gostaria que fossem iguais a eles. Wilburn então explica que Louis é órfão. Do nada, todos são surpreendidos por um dinossauro no quintal. Esse era o plano do homem alto. Ele foi até o passado e colocou o chapéu na cabeça do dinossauro para controlá-lo. O homem então partiu com esse dinossauro para cima de Louis, porém toda a família se mobilizou para ajudar o jovem. Eles tentaram de tudo e se colocaram na frente do dinossauro para salvá-lo, mas foram pouco a pouco derrotados um por um, até que o dinossauro ficou de frente com Louis sozinho.
Mas para a sorte do jovem, o dinossauro tinha uma cabeça gigante e braços curtos e não conseguiu pegá-lo. Wilburn então apareceu para ajudar. Ele viu o chapéu na cabeça do dinossauro e percebeu quem estava por trás disso. O dinossauro, entretanto, conseguiu pegar o jovem Wilburn. Antes que ele pudesse ser devorado, Lewis pensou rápido e, com a ajuda de uma pá, travou a boca do dinossauro. Wilburn pegou o aparelho que disparava bolas de carne e conseguiu acertar o chapéu na cabeça do dinossauro, o tirando do controle do homem alto. Os sapos então pegaram esse pequeno chapéu e o trancaram no carro. Vemos que o chapéu original ficou extremamente irritado com o homem alto. Depois de tudo isso, a família se reuniu. Lewis pediu desculpas por tudo que aconteceu, porém todos estavam felizes em ver que ele estava bem. Wilburn disse que já estava na hora deles irem embora, só que sua mãe pediu para Lewis passar a noite ali. Em seguida, ela disse que na verdade a família toda gostou muito do jovem e queriam adotá-lo. Lewis não consegue acreditar no que acabou de ouvir. Ele fica extremamente feliz e aceita ser adotado, até que de repente Wilburn tira seu boné. Todos se assustam e entram em choque com isso. A mãe de Wilburn pergunta como seu filho teve coragem de trazer o jovem Lewis até ali. Ela então pede desculpas a Lewis e diz que ele tem que ir embora. O jovem pertence a seu próprio tempo. Já que tem que ir embora, Lewis pergunta se pelo menos pode voltar até a época que sua mãe o deixou no orfanato para vê-la, já que o Wilburn havia prometido isso. Sua mãe não consegue acreditar que ele prometeu tal coisa, e o Wilburn diz que não iria fazer isso. Ao ouvir essas palavras, Lewis percebe que foi tudo mentira e sai correndo dali chateado com o Wilburn. Ele então encontra o homem alto no caminho, que aproveita essa oportunidade para enganar Lewis. Ele diz que se o jovem consertar sua invenção, em troca o levará para conhecer sua mãe. Só que o homem alto estava mentindo. Antes que o Wilburn pudesse impedir Lewis, o jovem, sentindo muita raiva dele ainda, aceitou o acordo com o homem alto e os dois saíram dali. Lewis não entende por que o homem alto tem tanto interesse em sua invenção. O homem alto então pergunta como que se liga àquela máquina e Lewis explica para ele. E isso é tudo que o homem alto queria. Ele então manda seu chapéu amarrar Lewis. O jovem não entende o que está acontecendo e o homem alto, percebendo isso, resolve contar toda a verdade. Lewis é o pai de Wilburn. Ele é a pessoa que inventou todo o futuro. Mesmo assim, Lewis não consegue entender o que isso tem a ver com o homem alto. Assim que o homem acende a luz, então, Lewis começa a entender. Eles estavam no antigo quarto de Lewis no orfanato. O homem alto de chapéu, na verdade, era Gooby, o amigo de Lewis do passado. Ele então conta que seu sonho sempre foi vencer a liga de beisebol, mas por ter passado a noite toda acordado por causa de Lewis, ele perdeu o jogo e todos os jovens começaram a zoá-lo. E por causa disso, ele ficou desesperado e perdeu todos os encontros com casais que queriam adotá-lo. A partir daí, ele ficou sozinho no orfanato depois que todos foram adotados e cresceu ouvindo no rádio todas as notícias sobre os sucessos que Lewis estava conseguindo na vida. Até que um dia ele percebeu que a culpa por ter perdido o jogo não foi dele, mas sim de Lewis, que não o deixou dormir a noite toda. Ele então estabeleceu um plano para se vingar e foi para frente das indústrias Robinson tacar ovos na fachada. E nesse momento ele conheceu o chapéu. Acontece que esse chapéu se chamava Doris e foi inventado por Lewis para ajudar a humanidade. Mas Doris sabia que poderia fazer muito mais que isso e começou a mostrar seu lado maligno. Não tendo outra escolha, Lewis a desativou, só que ela conseguiu escapar e encontrou o homem alto. Juntos, os dois poderiam exercer o plano de vingança. Eles então foram até a casa de Lewis e se aproveitaram de um momento de distração quando Wilburn deixou a porta da garagem aberta, para assim subtrair a máquina do tempo. O único objetivo de Gooby é destruir a vida de Lewis. Por isso, ele queria aquela invenção. O homem vai levá-la até a empresa de invenções e tomar o lugar de Lewis. Quando estava no telhado, pronto para ir para sua máquina do tempo, Wilburn apareceu com um robô. Juntos, eles conseguiram resgatar Lewis e sua invenção. Antes de voltarem para casa, o chapéu acabou tirando a vida do robô. Ele então pegou a invenção de Lewis e, junto do homem alto, voltaram para o presente. Sem outra escolha, Lewis teria que consertar a máquina do tempo para impedi-lo de destruir o futuro. Enquanto isso, o homem alto já estava apresentando a invenção para os donos da empresa e conseguiu mudar o futuro. Wilburn desapareceu na frente de Lewis. O jovem correu para
dentro de casa e viu sua invenção com as memórias de Gooby. Acontece que depois de vender a máquina para a empresa, ele também ofereceu outra invenção, o chapéu Doris. Eles foram produzidos em massa e tomaram conta da humanidade. Até mesmo Gooby perdeu a vida. Por causa disso, ali no futuro, toda a família Robinson já estava sob seu comando. Quando estavam prestes a tirar a vida de Louis, ele entrou na máquina do tempo e no último instante conseguiu consertá-la e escapar dali. O chapéu foi atrás dele tentando destruí-lo e percebemos que no caminho toda a humanidade estava sendo controlada. Louis conseguiu desviar de todas as tentativas do chapéu. Sabendo que seria sua última tentativa, Louis partiu para cima do chapéu gigante e conseguiu voltar no tempo. Ele apareceu bem na hora que Gooby estava assinando o contrato. O jovem então explicou que o chapéu estava usando Gooby para obter sua vingança. Na verdade, no futuro, até mesmo ele seria eliminado. O chapéu então tira Gooby do caminho e parte para cima de Louis. Só que o jovem diz que nunca iria inventar esse chapéu e Doris desaparece em pleno ar. Ele então chama Gooby e mostra todo o futuro terrível que o homem criou. Ele fez tudo isso pois achava que Doris era sua amiga. Graças a Louis, o futuro voltou a ser como era e o Wilburn voltou a existir. Ele partiu para cima de Gooby para descer o cacete no homem por tudo que fez, mas Louis o impede e explica tudo o que aconteceu. Exercendo sua autoridade de pai, Louis obriga Wilburn a convidar Gooby para ser membro da família. Porém, quando eles viram para trás, o homem já havia sumido. Ele observou os dois jovens de longe e saiu envergonhado e triste. De volta com a família Robinson, Louis finalmente conheceu seu próprio eu do futuro. O homem então o levou para conhecer suas invenções. Ele disse que a invenção da qual mais se orgulhava era a sua primeira invenção, aquela que Louis levou para a feira de ciências. Vendo que tudo deu certo no futuro, o jovem Louis pergunta para si mesmo se ele já havia encontrado sua mãe. Entretanto, seu eu não pode dar essa resposta. Ele aconselha o jovem a voltar no tempo e descobrir por si mesmo. Todos então se reúnem para se despedir de Louis e o Wilburn o leva de volta para o presente. Eles foram até o momento que a mãe de Louis o deixou no orfanato. Afinal, Wilburn havia prometido. Louis desce da máquina do tempo e vai se encontrar com sua mãe. Só que assim que ele se aproxima dela, o jovem desiste e se esconde de novo. Ele espera sua mãe ir embora e bate na porta, e a diretora aparece para buscar o seu eu bebê. Junto de Wilburn, eles voltam para o presente. Louis diz que não está mais querendo encontrar sua mãe, pois sabe que agora ele tem uma família. Os dois se despedem e o Wilburn volta para o futuro. Louis vai correndo para a escola para sua feira de ciência, mas no caminho se lembra de passar no campo de beisebol e acordar Gooby antes que ele perdesse a tacada. O jovem acorda no último instante e consegue pegar a bola, se tornando o herói da partida. Na escola, Louis pede uma segunda chance para apresentar seu projeto e tudo dá certo. A cientista que estava lá julgando os projetos junto de seu marido gostaram muito de Louis. O jovem também percebeu que a outra jovem que tinha os sapos na feira de ciência também se chamava Franny, igual a mãe de Wilburn. Vemos então que Louis foi adotado pela cientista e seu marido. Antes de ir embora do orfanato, também vemos que Gooby estava sendo adotado. Louis então vai embora dali e se prepara em uma nova casa para fazer todas as suas invenções que mudarão o futuro. Nunca desista dos seus sonhos e sempre siga adiante. Obrigado por assistir, até o próximo!